Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler todo o capítulo 2, não estudaremos todo ele, mas é necessário ler esse capítulo por inteiro. Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios, capítulo 2, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conservas o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém, pela palavra do Senhor. Bom, esse capítulo, ele se constitui, então, na quarta palestra do livro, né? Lembrando que o capítulo 1 fora dividido os versos de 1 a 7, você tem uma introdução, depois os versos de 8 a 31, você tem ali as 3 primeiras palestras apresentando o caminho para temer o Senhor e conhecer o Senhor, e também, ao mesmo tempo, como se dá, né? As investidas das tentações do tentador, os meios que ele usa para tentar e assim por diante. Esse capítulo, ele tem 22 versículos, como nós lemos, e ele está exatamente na mesma quantidade de letras do alfabeto hebraico. Então, provavelmente, Salomão arranjou que é como um poema, né? Ele arranjou essa quarta palestra, esse quarto poema, exatamente com o mesmo número de letras do alfabeto hebraico, para instigar
para facilitar e despertar no coração do seu filho o interesse pela memorização. Então, 22 versículos, me lembra 22 letras do alfabeto, então seria fácil o indivíduo colocar uma letra para cada versículo e memorizar todo esse poema, né? Então, essa é uma ideia que é possível encontrar no texto. Esse capítulo está dividido em duas partes, tá? Cada uma com 11 versículos, mas tem uma diferença entre elas, não é? Em ambas as partes, tanto nos versos de 1 a 11 como de 12 a 22, nós temos 2 estrofes com 4 versículos e uma estrofe com 3. Então você tem 2 de 4 dá 8 e 1 de 3 que vai dar 11. Então ele arranjou dessa forma essa divisão do poema, né? A primeira parte, que são os versos de 1 a 11, elas tratam sobre o desenvolvimento do caráter do filho. Então, nos versos de 1 a 4, por exemplo, o filho deve internalizar o ensino dos seus pais. Os versos de 5 a 8, ele vai trabalhar a questão de ter e conhecer Deus, ter o temor do Senhor e conhecer o Senhor. Os versos de 9 a 11, ele vai trabalhar sobre aprender a retidão intuitivamente. Por que intuitivamente? Porque você já tem um conjunto de informações dadas, então agora você vai usar as informações, vai aplicar as informações e perceber, né, quando usá-las e como usá-las. Na segunda parte do capítulo, que é os versos de 12 a 22, então elas agora vão falar sobre o livramento que a sabedoria promove dos homens maus. Então você tem todo um livramento que vai ser apresentado aí. Então nos versos de 12 a 15, o livramento dos homens maus. Nos versos de 16 a 19, o livramento da mulher perversa ou da mulher adúltera. E no final, os versos de 20 a 22, então você tem aí agora uma apresentação de que ela livra da morte. Então o filho vai experimentar a vida e ao mesmo tempo ele estará liberto da morte, né? Ou livre da morte. Ok? Vamos começar então. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e se esconderes contigo os meus mandamentos. Esse, sem dúvida, é uma das expressões que mais se repete em Provérbios, né? Atenta, escuta, ouve, guarda, memoriza, procura. Então, são expressões muito comuns em Provérbios. E é interessante isso porque, por exemplo, nos nossos dias hoje, nós temos muitas pessoas falando, muitas mensagens sendo pronunciadas, mensagens boas, mensagens ruins, e nós vamos não apenas ouvir, como também vamos aceitar e confiar em alguns que falam e naquilo que eles falam. Então isso vai acontecer conosco também. Muitas pessoas que falam, muitas mensagens boas, mensagens ruins. Mas a questão é, qual delas vamos ouvir e de quem vamos ouvir? Essa é talvez a grande questão, e por isso que o texto começa como se aceitares as minhas palavras. A partir do verso 12, nós veremos domingo que vem, nós vamos ver que os homens maus também falam, a mulher adúltera também fala. Então, de certo modo, a nossa vida gira em torno dessa guerra de palavras. Há uma guerra de palavras. Palavras boas, palavras ruins, mensageiros bons, mensageiros ruins. A ideia de mensageiros e a ideia de mensagem boa ou mensagem ruim não é que a gente avalia o discurso
da pessoa, não é? Se ele fala bem, se ele fala correto, não é isso, tá? A ideia é que no mundo nós estamos sujeitos a toda essa variação de falas. Então você tem o Senhor que fala por meio dos seus instrumentos, a palavra e os seus pregadores, mas você também tem Satanás que fala por meio dos seus instrumentos. Então essa é a guerra de palavras. Então nós não estamos examinando o discurso de alguém para ver se ele é bom, se ele é correto, se a pontuação está certa, se tem boas palavras. Não é isso que o texto está tratando. O texto está tratando de que nós, por estarmos numa guerra de palavras, vamos ouvir, aceitar e crer em alguém. E a grande questão é que isso vai impactar a nossa vida, influenciar a nossa vida. Então, a quem vamos ouvir, por que vamos ouvir, o que vai acontecer conosco se ouvirmos. Então isso precisa ficar mais nítido para nós, para podermos ter um juízo de valor mais concreto nesse exame de quem fala e do que fala, ok? Bom, então, observem que esses versos de 1 a 4 constituem-se nessa condição para o desenvolvimento do caráter. Salomão, então, está estimulando seu filho a internalizar o ensino que ele mesmo está dando, ou o ensino dos seus pais. A ideia é que ele deve se tornar como o tabernáculo de Moisés, como o templo de Salomão, cujo santuário interior continha a palavra de Deus. Então, veja, quando ele diz internaliza a palavra, não é? Ou o ensino que eu estou dando, ele está pleiteando uma figura. Ele está pleiteando uma figura que era comum no Antigo Testamento. Qual? A figura do templo, a figura do tabernáculo. Porque num lugar, numa sala chamada Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. E dentro da arca estava a palavra, que eram os 10 mandamentos escritos em pedra. Então, a ideia de internalizar a palavra é exatamente essa ideia de que nós vamos abrigá-la, guardá-la dentro de nós como a arca. Só que um detalhe, a arca, no Antigo Testamento, ela era símbolo da presença de Deus. Então, a ideia que Salomão está propondo para o seu filho é que se de fato ele quer ter o seu caráter, mudado, então o Senhor precisa fazer parte dessa vida, o Senhor precisa habitar nesse caráter. E o Senhor habita por meio da sua palavra, por meio da sua palavra. Dá para entender? Então o que tornava a arca sagrada era a palavra. Tanto a que Deus havia dito, faz o objeto e ela será sagrada, como aquilo que estava dentro dela, que era a própria palavra. É tanto que nesse lugar de tão grande santidade só entrava-se uma vez por ano, para mostrar a diferença gigantesca entre os homens e o Senhor, nesse aspecto de santidade. Então, para mudar o interior, precisa haver alguém que habite nesse interior. Para mudar o caráter, alguém tem que habitar nesse caráter. E esse alguém é o Senhor pela sua palavra. Ok? Então essa é a ideia, essa é a figura que Salomão traz para o filho. Seja um templo de Deus e o seu coração seja o Santo dos Santos, aonde a palavra está lá dentro da arca. Essa figura foi trazida também no Novo Testamento, né? Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então essa é a mesma figura, só que agora, no Novo Testamento, Paulo não mais reporta a figura da arca, porque ela já cumpriu o seu papel, não é? Ela só tinha validade até a vinda de Cristo. Então, o que ele diz é que agora os elementos, os símbolos da presença divina foram removidos. E agora o próprio Deus habita no coração dos crentes por meio do seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Tá?
Então, mudança de caráter, mudança de vida, mudança interior, só se dá por meio de uma transformação interna através da habitação do Senhor no coração do crente. Naquele momento, a figura do templo, hoje no Novo Testamento, também a figura do templo, mas agora com a presença real e verdadeira do Espírito. Ok? Bom, mas por que essa figura de templo? Por que essa figura de templo? Né? Por que a ideia de internalizar a palavra remete a uma figura de templo, de tabernáculo, de lugar habitado por Deus? Por quê? O que é que vocês acham? Por que usar a figura de templo para se referir à necessidade da habitação divina no nosso interior? Por que usar a figura do templo? Figura é o elemento para ilustrar. Tá, também. Também, aonde o Senhor se manifestava. Por que que ele usou essa figura, né? Como se fosse uma parábola, uma alegoria, para mostrar a necessidade de ser habitado pelo Senhor, para ter mudança de caráter. Morada de... Muito bem. Tá tudo certo. É o lugar da habitação, é o lugar da palavra, é o lugar da presença divina, lugar de santidade, tá certo. Vamos juntar tudo isso aí, né? Então veja. O que Salomão está pleiteando é que o seu filho juntasse todas essas informações e chegasse a uma conclusão. Qual? O templo de Deus, que era único, ele era diferente dos templos dos pagãos. O templo de Deus, que era único, por ser diferente dos templos dos pagãos, apontava para a um Deus verdadeiro e a deuses falsos. Então, a ideia do templo é exatamente mostrar a questão que no interior do coração habitará ou o Deus verdadeiro ou os deuses falsos, os ídolos. Entendem? Então, se eu tenho um templo verdadeiro, se eu sou, melhor dizendo, o templo verdadeiro, né, do Deus verdadeiro, então eu adoro o Deus verdadeiro. Mas se eu não sou esse templo do Deus verdadeiro, é sinal de que eu não sou habitado pelo Deus verdadeiro. Então, eu adoro os deuses falsos. Entendem? Então, veja, a questão aqui é a questão que separa crentes de descrentes, que separa Adão e Eva e Abel de Caim, é a questão que separa porque os crentes têm uma vida diferente, não é porque eles não bebem ou não fumam apenas, mas por que eles são diferentes das demais pessoas, é isso aqui. A questão da santidade, do Deus falso. Então veja,
o que Salomão está ensinando ao seu filho é o seguinte, e é o que Jesus disse, né? Lá em Mateus capítulo 15, que do coração procedem os maus desígnios. Então, por que procedem maus desígnios? Porque esse coração é um coração idólatra. Entendem? Então, a fonte que tem que ser tratada, o lugar que tem que ser mudado, é exatamente o coração. Então, por isso que ele vai dizer, internaliza a palavra, né? Guarda a palavra no coração, seja como o templo, o santo dos santos, para o Deus verdadeiro, né? Porque sendo assim, você será verdadeiramente templo do Deus verdadeiro e não andará em idolatrias, não praticará idolatrias, né? Não adorará deuses falsos. Deu para entender? Então, a questão do interior é porque de lá procedem as fontes da vida, como nós veremos no capítulo 4, verso 23, tá? Ok, então, diante disso, Salomão diz, não é, que a primeira atitude daqueles que querem a palavra habitada neles, ou habitando neles, é aceitar. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, todo aquele que de fato é habitado pelo Senhor, todo aquele que de fato é templo do Espírito Santo, todo aquele que de fato adora o Deus verdadeiro, esse então precisa aceitar a palavra do Senhor. Esse aceitar não é meramente concordar, tá? Aceitar aqui tem a ideia de lançar fundamentos, alicerces, é ter um compromisso com a palavra. No casamento é perguntado, né, pelo oficiante: você aceita fulano como seu ou sua? A pessoa diz sim. Aquele aceitar não é o meramente concordar. Aquele aceitar tem essa ideia aqui de dizer que a partir daquele momento a vida de ambos está fundamentada sob um juramento, sob uma promessa, sob uma aliança. E que a partir daí eles viverão para cumprir esta aliança. Deu para entender? Então aqui, quando ele fala de aceitar, não é concordar apenas, mas é lançar fundamentos, alicerces, ter compromisso com a palavra. E pense como, apesar de Salomão ter escrito Provérbios, né, ele possivelmente escreveu Provérbios lá no ano 950 depois de Cristo, antes de Cristo, né? Então, Davi reinou por 40 anos, vai dar aí 990 até 950, 40 e algum quebradinho, por aí. 38, mais ou menos isso, do ano 900 antes de Cristo. E veja como isso ainda hoje é extremamente, parece que foi escrito ontem, né, para nós. Porque o que nós temos visto, e às vezes o que nós também fazemos, é que nós aceitamos a palavra apenas no sentido de concordar, mas não aceitamos a palavra como de fato deveria ser, no sentido de lançar fundamentos, de lançar alicerces. É por isso que às vezes a gente escuta no meio da igreja, né? Certas pessoas às vezes estão tratando de alguns problemas, não é? Lá nos relacionamentos, aí diz: olha, eu já fiz de tudo e nada resolveu. É verdade, pode até mesmo ser verdade que já fez de tudo, mas no que tange aos conselhos da palavra, não fez tudo, porque no mínimo só concordou, mas não lançou fundamentos. Entende a diferença? E aplicando a nós, por que às vezes nós repetimos os mesmos pecados? Porque a palavra nos adverte, nós concordamos com a advertência, nos arrependemos temporariamente, mas não lançamos fundamento para a mudança. Não lançamos fundamento para a mudança. Paulo vai tratar essa questão de fundamentos, tanto escrevendo aos Filipenses, aos Efésios e aos Colossenses, e depois falando também, acho que a Timóteo, ele vai usar uma expressão chamada despojar, que é tirar, e revestir, que é colocar.
É exatamente isso aqui, lançar fundamentos. Então, infelizmente, a nossa prática mais comum de fé é aceitar, no sentido de concordar, mas não no sentido de lançar fundamentos, lançar alicerces. Por quê? Porque a ideia de alicerces é a ideia de residir. Você vai construir uma casa ali. Então você lança fundamento porque você vai construir uma casa, você vai residir naquele lugar. Ou seja, você vai habitar naquela palavra, você vai, de fato, trazer a sua vida para se firmar naquele texto, naquela verdade, naquela doutrina e assim por diante. Então, infelizmente, a nossa maior frequência é concordar, mas não lançar fundamentos, não fundamentar. É por isso que às vezes nós até podemos mudar temporariamente, não é? Algumas práticas, corrigir alguns pecados temporariamente, mas depois voltam, por quê? Porque os fundamentos não foram lançados, tá? Os fundamentos não foram devidamente lançados no solo. Ok? Tranquilo? Então, e teve um dia aí que eu dei uma aula na escola dominical que eu até eu falei sobre isso, né? Foi quando eu falei sobre... Eu até apresentei um slide, ou foram dois, que eu mostrei lá, né? Eu peguei um pecado, acho que foi o da submissão, e aí mostrei como ele se desenvolve. Desenvolver é como isso é praticado. Aí mostrei como ele era praticado, o que a pessoa... Então, o pecado central ou a raiz em submissão. Como ele era praticado, assim. Qual era o objetivo, né? O que se esperava, o que se deseja, isso. Lembra que eu apresentei isso? Eu apresentei esses dois slides? E depois, o que fazer? Muitas vezes a gente fica só no primeiro slide. É mesmo, né? Eu sou murmurão. Eu sou descontente. Ok. E o I é que é o problema, porque não dá o passo seguinte, que é examinar como você está praticando a murmuração ou descontentamento, por exemplo, circunstâncias, não é? E o que você quer com isso. E depois, o que eu devo fazer para corrigir. Então, essa outra parte não é buscada, que é o lançar fundamento. Só ficamos na primeira, concordamos, aceitamos, é verdade, não é verdade. Eu sou mesmo muito murmurão. Eu sou muito descontente, mas... Aí acaba a escola dominical, chega no café, já esqueceu. Não dá o passo seguinte para lançar os fundamentos. Ok? Observe que Salomão reforça a ideia de aceitar, que leva a um compromisso com a palavra, quando ele usa o verbo guardar. Então, ele está fazendo como que uma espécie de ênfase sistemática, não é? Então, ele está detalhando como se deve trabalhar essa questão do ter compromisso com a Escritura, tá? Então, ele diz, se aceitares as minhas palavras e se esconderes, esconder aqui é o verbo guardar. Então, é a ideia de fato, ter aquilo como precioso e guardar, né? Guardar no coração, tá? Bom, a ideia de guardar ou de esconder significa uma estima pela palavra de Deus, não é? Como se fosse um tesouro. E aí o Senhor Jesus vai falar de um tesouro, né? Lá em Mateus ele diz do homem que encontrou um tesouro, ele achou um tesouro, aí voltou, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo para ter o tesouro, né? Certamente algo que estava escondido, era a parábola, né? Então, a ideia de compromisso envolve a ideia de guardar, a ideia de esconder, a ideia de dar valor,
de estimar a palavra. Ela é um tesouro, né? De muitíssimo valor, pelo qual gasta-se tempo em admirá-la e em conhecê-la, tá? Da última vez que eu fui com a Neuma, acho que foi em janeiro, fevereiro, nós fomos a Curitiba, aí encontramos uns irmãos por lá, e foi muito interessante, porque eles contaram algo, e aqui eu não estou fazendo uma crítica a eles, né? Estou só aproveitando o momento. Eles contaram algo que depois acho que eu comentei com a Neuma, né? A minha admiração. Eles receberam um missionário na igreja deles, que é missionário num lugar onde não se pode ter a Bíblia. Então eles ficam possuindo fragmentos da Bíblia, pedacinhos, não é? E os missionários, quando vão para esses lugares, eles precisam memorizar uma parte da Escritura, um livro. De preferência, eles memorizam um dos evangelhos para poder pregar, não é? E aí, isso foi contado na igreja dela, e isso despertou a igreja dela para ler a Bíblia. A princípio, eu fiquei feliz porque eles foram despertados para ler a Bíblia, mas depois eu fiquei dizendo, mas quer dizer que você só vai ler porque você talvez não tenha no futuro? É a mesma coisa de eu querer fazer o bem a Neuma só porque eu considero assim, daqui a pouco ela morre, aí eu não fiz. Então, que espécie de amor é esse? Estão entendendo? A fraqueza desse tipo de amor. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque pelo menos eles estavam lendo a Bíblia, ou começavam a ler, aí começaram a ler a Bíblia, né? A igreja ficou muito avivada, olha a concepção de avivamento. A igreja ficou muito avivada para fazer uma leitura bíblica anual. Não entendi, assim, eu entendi, dei graças a Deus pelo despertamento, mas quer dizer que se não tivesse esse testemunho do missionário, não ia ler a Bíblia? Então qual é o valor dela? Qual é a importância dela? Não vai estudar a palavra? Então será que ela é mesmo a palavra de Deus? Será que nós não somos meio que católicos protestantes? Porque para o catolicismo a palavra só tem o poder de Bíblia por causa da igreja. Por isso que eles não leem, porque já tem a igreja. Para que vai ler? Será que a gente não é meio católico protestante também? É bom a gente pensar sobre isso, não é? Não lemos a Escritura, não damos o valor devido a ela, não é? Não escondemos a palavra no coração. Quando surgiu aquele negócio de caixinha de promessa, aquilo ali foi uma das maiores desgraças que já aconteceu no meio cristão. É sério. Aquilo ali não veio do céu, apesar de ter a Bíblia dentro daquilo. Aí o pessoal sabe que é caixinha de promessa, o pessoal vendia umas caixinhas, dentro você tirava e vinha um versículo. Os crentes ficaram viciados naquela porcaria, perdoe-me o termo, e não liam a Escritura. Era um versículo isolado. Vou ver a palavra de Deus para mim hoje. Aí abria a caixinha e puxava um versículo lá. Nunca ninguém leu o texto quando Jesus disse para Judas, né? O que tem de fazer, vai e faz-o depressa. Era traí-lo, né? Ninguém nunca leu isso, né? Deveria ler. Mas não é inspirativo, né? Não é motivador. Ou ninguém nunca leu o texto, né? Foi enforcado e ficou com as entranhas abertas, né? Deveria ler esse texto. Não, é só promessa. Exatamente. Não, aquilo ali, exatamente, foi feita uma seleção, em linhas gerais você achava, grande parte eram os salmos, às vezes um evangelho ou outro, mas sempre quando tinha alguma coisa com bênção, né? Muito bem, Lu, bem lembrado. Era caixinha de promessa. Não era assim? Aqui não tinha não, caixinha de promessa? Era o horóscopo dos crentes. Foi bem lembrar. A associação é essa mesma. Era o horóscopo dos crentes. Deixa eu ver como é que vai ser meu dia hoje. Aí abria.
Rapaz, e aquilo fez um sucesso tão grande, mas aquilo esvaziou o coração dos crentes da palavra. Porque ficava lendo um versículo isolado e nada mais, e com uma motivação completamente errada. Então, se você quer de fato ser habitado pelo Espírito e quer ter um compromisso com a palavra, você precisa escondê-la no coração, ter comprometimento, ter de fato uma estima pela palavra. É bem verdade que a salvação não depende de guardar a palavra no coração, né? Mas a vida de santidade, uma vida que honra a Deus, depende. Uma vida que faça com que a pessoa experimente as dádivas de Deus nesta vida, depende do guardar a palavra, né? Então, leiam a Escritura, leiam toda a Escritura, leiam com apreço. Não há nada na palavra que tenha menor valor, né? Toda ela, por igual, é a revelação de Deus. Por exemplo, o pessoal lê crônicas, né? Primeira Crônicas, que tem as genealogias. Aí acha chato. É chato mesmo, porque um monte de nome que às vezes a gente nem pronuncia direito, porque não tem tradução, né? Ali é apenas uma transliteração, né? Para o português. Mas a pergunta é: por que que Deus registrou o nome de todo aquele povo? Você vai ver em vários outros textos da palavra que Deus se importa com a genealogia do seu povo. Ele quer que fique registrado o nome do seu povo. Aí você chega lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no verso 15, aí diz que quem não tem um nome escrito no livro da vida, não vai para o céu. Então lá no livro da vida você também tem uma genealogia. Lá tem também o nome de um monte de gente que é crente e dos pais que têm filhos crentes e lá tem. Então há um propósito na genealogia, ou seja, Deus conhece o seu povo, não apenas nos conhece agora, no momento que estamos vivos, mas Ele também nos conhece, Ele também nos conhecerá no futuro, pela lembrança que a própria Escritura deu daquelas pessoas. Há também uma lembrança dos santos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, você tem um estímulo para a perseverança, e Paulo vai dizer, pelo menos eu creio que é Paulo vai dizer lá em Hebreus 12, né? Olha, nós temos um grande número de testemunhas que nos assistem. E ele estava falando dos crentes daquele momento, que estavam vivos, e dos crentes que já haviam passado. Então, a ideia de ter genealogia é uma ideia bíblica que revela o apreço que Deus tem por conhecer os que lhe pertencem. Pode ser chato a leitura? Pode, mas nós deveríamos ler exatamente como se o nosso nome estivesse ali. Deixa eu ver se meu nome está aqui. E aí ler com cautela, procurando. Deixa eu procurar aqui o meu nome, porque aqui tem os crentes, os salvos, os santos estão aqui. Deixa eu ver se o meu nome está aqui. Não é assim que a gente faz quando vai conferir uma lista de aprovados na prova? Tem um monte de nome, só não é genealogia, porque não tem fulano, gerou fulano. Mas um monte de nome sem fim. E as pessoas não procuram com apreço, com afinco. Elas dão valor àquela lista e procuram o nome. Assim deveríamos também fazer nós, né? Quando lermos as genealogias bíblicas. Tá? Então, consideremos isso. Consideremos lançar fundamentos, consideremos estimar a palavra, admirando-a, lendo-a, estudando-a, porque é assim que o Senhor irá operar internamente em nossa alma, tá? Bom, para finalizar então, Salomão quer que o seu filho, né, o seu discípulo aprenda, e nós também, que precisamos conhecer profundamente
memorizar a palavra com santa afeição. Deste modo, nós a teremos dentro de nós e também a esconderemos no coração, e a nossa aceitação se dará pelo fato de que o mandamento nos acompanhará por onde quer que andemos, conduzindo nossa vontade. Então, o propósito de tudo isso, de lançar fundamentos, não é? De esconder a palavra, de memorizá-la, é porque a palavra será o seu guia. Lá no Salmo 119 diz, né, que ela é a lâmpada que ilumina onde eu coloco os meus pés. Então, a palavra será o nosso guia. A palavra nos acompanhará por onde formos e ela nos guiará, ela conduzirá as nossas vontades. Mas sem a palavra habitando o nosso coração, a nossa vontade estará sem controle e sem guia. Então, ela vai seguir o curso natural dos impulsos da carne. Entendem? A palavra, por que nós devemos memorizar versículos, por que nós devemos memorizar perguntas do catecismo, né, que são ensinos bíblicos? Porque estas coisas, habitando em nós, elas dirigirão a nossa vontade, conduzirão o nosso coração. Mas sem isso, nós estamos livres, o coração está completamente desimpedido. Não há ninguém que o controle, que dê as rédeas. Então ele vai naturalmente seguir os impulsos pecaminosos da carne.